Aí, ó, professor Lustosa, domingo é dia de simulado. Pega essa visão. Treino é treino, jogo é jogo. Mas diz que tende a jogar bem quem treina bem. Dito isto, com isso, por isso e para isso, nós vamos então, pelos domingos da vida, fazer alguns simulados. Quando eu estiver aqui no YouTube, os nossos simulados são de próprias questões da banca. Quando for fechado, questões autorais do professor Lustosa, logicamente com base na banca, né, mas pela banca LTZ Provas e Concursos. Eu criei essa banca, LTZ Provas e Concursos, e vou usar todo o repertório de conhecimento que eu tenho para fazer simulados muito queridos, muito da hora, baseado nas especificidades da banca, de acordo com o edital do seu concurso, para que você possa treinar bem para fazer uma ótima prova no dia da sua prova. Tamo junto? Dito isto, então, os do YouTube são da própria banca. A gente só traz aqui questões que a banca já aplicou em algum momento para você refazer, prestando atenção nos detalhes da banca, de acordo com o que está no seu edital para a sua prova, e aí a gente vem aqui e corrige. E aí, lá na nossa plataforma fechadinha, a gente coloca alguns simulados específicos, de acordo com o seu concurso, de acordo com a sua banca, para você fazer. Baratex, tipo 1,99. No Pix, nem tem como passar cartão no 1,99. Esse 1,99 é simbólico, tá? Simbólico. Só pra gente minimizar o custo, ou justificar o custo. Na verdade, para dar um valor pro professor. Nossa, mas 1,99 já está muito barato. Democrático. Não é barato, é democrático, tá certo? É a ideia de gerar valor. Gerar valor. E, obviamente, se você achar que vale mais, sempre eu deixo um código Pix aqui nos nossos vídeos, com a ideia de que sim, dá trabalho de copiar o código Pix, né, para que você possa, com base naquele código, fazer um Pix para a gente, para nossa empresa. Mas essa não é a finalidade, muito menos aqui a do YouTube, não é isso? Logicamente a gente quer ganhar, precisa ganhar e tem que ganhar, mas aqui no YouTube não é essa a ideia, aqui é trazer conhecimento para você e, obviamente, se você se interessar e quiser ir para a nossa plataforma, para os nossos cursos, para os nossos simulados, para as nossas questões resolvidas da própria banca, para as nossas aulas, aí você vai. Tamo junto? Então vamos lá para um simulado da ADAPAR. ADAPAR, a Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, é isso, a Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná. Prova próximo domingo, então agora, mais do que justo, você fazer um simuladinho na mesma quantidade de questões que vai ter na sua prova, 5 questões, de acordo com as questões da sua banca, Instituto AUCP, eu trouxe questões do Instituto AUCP para você ver bem certinho como é, do que é, pelo que é, e ver se você está bom, e obviamente, se você tiver bom, você, né, garante na sua prova máximo de pontos possíveis. Lembrando que lá no edital fala, eu não sei se você prestou atenção, se você vai fazer essa prova ou não, mas também até deixa eu falar, como a Instituto AUCP serve para vários outros concursos, serve para vários outros concursos da banca Instituto AUCP, acredite, serve muito, não é isso? Nessa prova, se eu não li errado, você tem que acertar pelo menos 2 questões de lógica. Das 5, você tem que acertar pelo menos 2. Então, vai fazer sentido sim você prestar atenção no simulado, fazer um bom simulado. Dito isto, antes da gente começar a corrigir, última deixa do professor Lustosa. Não assiste a correção agora. Primeiro, baixa o simulado, o link está ali, gratuito, o link está ali, tu baixa, resolve, são 5 questõezinhas. Depois tu volta aqui, deixa pausado, depois tu volta e corrige. E aí, vê se está tudo lindo, chique, bonito, cheiroso, e segue a vida, e segue os bailes, e continua estudando. Tamo junto? Então, se eu falei isso para ti, agora a gente vai corrigir aí o nosso simulado. ADAPAR, Banca Instituto AUCP, não serve só para ADAPAR, serve para diversos concursos do Instituto AUCP, mas esse em específico a gente trouxe pela questão da ADAPAR. Inclusive pegando questões de agências, né? A gente chama de agências reguladoras. Algo no sentido ali, no tipo do que é, pelo que é, para o que é. E aí, nossa primeira questãozinha, vai, querido. Tá lá.
Dados os conjuntos H, amarelo, azul, branco, verde, vermelho, e K, azul, roxo, marrom e verde, e L, roxo, azul, então, conjunto H menos K interseção L será dado por. Primeiro que a interseção é só o que é comum. Então, o que é comum ao K e ao L, se eu não estou vendo errado, é o azul e o roxo. Porque tanto está no L como está no K. E agora eu quero H menos. Ou seja, se eu quero H menos, eu quero o que é exclusivo de H. A diferença de conjuntos, e essa questão é de conjuntos, é os elementos exclusivos. Então, eu quero o que é exclusivo de H, tirando então o que tiver na interseção de K com L, que é o azul e o roxo. Então, eu vou tirar o azul. Roxo não tem no conjunto H. Se eu tirei, o que sobrou então? Sobrou amarelo, branco, verde, vermelho. Então, essa conta aqui é amarelo, branco, verde, vermelho. Amarelo, branco, verde, vermelho. Se eu não tiver errado, amarelo, branco, verde, vermelho, eu estou na alternativa de letra E. Filé. Filé, professor? É. Amarelo, branco, verde, vermelho. Tirei o azul e o roxo. Que na verdade eu tirei só o azul, né? Porque o roxo não tem no H. Muito bom, muito bom. A negação da proposição composta condicional, se o carro é novo e está em boas condições de uso, será dada por. A gente sabe que a negação do condicional é, na regra, mantém o antecedente, troca o se então pelo e nega o consequente. Então eu vou dizer que o carro é novo e não está em boas condições de uso. Alternativa correta, letra D. Meu Deus, não é possível. Não, 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 não. Tá de brinquedo, chumi. Tô não. Tô de brinquedo, chuti não. Tô filé do boi. Mas, querida, volta lá. Ah, amarelo, azul. Amarelo, branco, verde e vermelho. O carro é novo e não está em condições de uso. Hum, hum. Considere a proposição P está calor e Q já é de manhã. Assinale a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição. P, então, não Q. Se está calor, então, se está calor, o professor só tem uma com a letra com si. Então já é ela. Então, não é de manhã. Nossa, professor, essa aqui estava dada. Meu Deus. Essa aqui estava querida. Jesus amado, professor. Como que erra uma dessa? Pois é. Boa sua pergunta. Como que erra uma dessa? E aí, fala para mim. Erra? Tem que acertar pelo menos duas na tua prova. Presta atenção. De um baralho de 40 cartas, foram extraídas simultaneamente 2 cartas. Qual a probabilidade de somente um ás entre as duas? Somente um ás. Tipo, um ás e outras. Outra, né? Não é outras no plural. E outra. Detalhe pequeno entre nós dois: o baralho só tem 40 cartas. Lembre-se que probabilidade é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Eu quero um ás. Professor, ele não disse. Ele não disse quantos ás tem. Devo considerar que tem 4? Pois é. O baralho de 40 cartas, e aqui vale um comentário, e valeria talvez um recurso na questão. Né? Pô, a questão é da banca e eu não vou fazer recurso. Né? O baralho de 40 cartas é o chamado baralho espanhol. Ele também tem os 4 naipes: copas, ouros, paus e espada. Só que as cartas, elas são 1, que é o chamado ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí pula. Não tem o 8, não tem o 9, não tem o 10. Aí vai para o valete, para a dama e para o rei. Não tem o 8, 9 e o 10. Você não conhece o baralho espanhol? Talvez, eu não sei. Mas se conhecer, você está entendendo o que eu estou falando. E aí, como não tem o 8, 9 e o 10 de cada um dos naipes, não tem 12 cartas, por isso que fica 40. Mas o ás tem, e eles são 4. Então eu tenho 4
de 40 e multiplica. As outras cartas, tirados 4 ases, são 36. Ele quer somente um ás. Então eu escolhi um ás, acabou. Não posso mais escolher o ás. São as outras 36. Só que de 39. Só que ainda tem um detalhe pequeno entre nós dois. Vezes 2. Por quê? Porque ninguém me garante que o ás foi a primeira carta tirada. Ela poderia ter sido a segunda. Um ás e outra, outra e um ás. Tem duas opções. Por isso, vezes 2. Aí, quando eu simplificar 40 com 4 dá 1 e dá 10. Quando eu simplificar 36 com 39, tudo por 3 dá 12 e dá 13. E quando eu simplificar o 2 com o 10, dá 1 e dá 5. Quando eu fizer a conta, eu estou falando de 1 vezes 12 vezes 1 é 12, 5 vezes 13 dá 65. E eu estou na alternativa de letra E. Miserável. Mas eu não acredito. Não é possível. Professor. Não. Não é isso, não. É isso sim. Bem isso. Bem isso, bem isso, bem isso. Tamo junto? Pois bem. E essa última? Só 5. A prova só tem 5. Vamos fazer um simulado do jeito que é a prova, 5 questões. Ah, mas não dá para cobrir todos os assuntos. Eu sei. Tentei, trabalhando com questões da própria banca, de provas de agências reguladoras, né, Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná, a similaridade equiparada a uma ideia de agência reguladora, tá lá. Vamos lá. Os valores que seguem representam as quantidades em quilogramas de tomates colhidos em 8 parcelas de uma plantação. O produtor deseja descrever sua produção utilizando as medidas descritivas de posição, média, mediana e moda. Variância e desvio padrão não é tecnicamente de posição, seria de dispersão, mas eles equiparam a posição, né? Variância e desvio padrão. Sim. Assinale a alternativa que apresenta tais medidas. Via de regra, medidas de posição, média, mediana e moda. São as medidas de tendência central. Ah, não, professor. O senhor confundiu. Medidas de posição são as de tendência central e as de dispersão. Tá bom. Tá. Eu não vou entrar no mérito. Vamos para frente. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar isso aqui no rol. Do menor para o maior, 210, 210. Queimei. Depois, 224. Foi. Depois, 232. Foi. Depois, 239. Foi. Depois, 243. Depois, 244. Foi. Por último, 289. Se tu contar, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8. Tá na manhã. Tem um valor que mais se repete aqui. Eu já vi. 210. Então, ele é a minha moda. Moda, moda, moda. Professor, moda 210 só tem na letra A. E agora? Já marco a letra A assim, de cara no gol? Não. Por que eu não marco a letra A de cara no gol? Porque eu tenho duas alternativas aqui que pode ser a correta. E que não tem a moda, mas que tem outras medidas que podem ser essas medidas. Então, cuidado, cabeção. Cuidado, 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 cabeção. Cuidado. Preste-me muita atenção. Agora, como são 8 dados, eu vi que bem aqui é o meio. Tem 4 para um lado, 4 para o outro. E a mediana é a média desses dois valores. 232 mais 239 dividido por 2. Estou falando de 460, 471 dividido por 2. Estou falando de 235,5 para mediana. Mediana. ME ou MD? Mediana. 235,50. Opa, mediana
235,50. Opa, mediana, 235,50. Eita, professor. Professor. Professor, professor, professor. E agora, José? E agora, José? Vamos com calma. Por fim, vamos ter que fazer a média, né? X barra é a média. Se der na letra A, já matei. Mas vamos somar. Ih, professor, tá ruim para somar. Também acho. Mas vamos ter que fazer. 210 com 210 é 420. 420 com 224, eu estou falando de 644. Aqui, 232 com 239 é mais 471. Mais, agora 243 com 244 é 487. Mais 289. Se eu somar 471 com 289, eu estou falando de 480 mais 280. Eu estou falando de 760. Deixa eu puxar bem para cá. 760 mais, quando eu somar 644 com 487, 1120. 1120. 400 com 600 é 1000. 40 com 80 é 120. 1120. Mas tem um 4 e um 7, 11. 1131. Pronto. Agora, quando eu somar tudo, nossa, você vai fazendo de trás para frente, meio atravessadão. Pois é, eu estou falando de 1831. 1831. E aí a média, 1831 dividido por 8. Benza a Deus. Não, isso não é de Deus não, professor. Professor, não é 1831, é 1891. É verdade. É 760 com 1131. É 1891. Agora divide. 1891 dividido por 8. Dá 2. 2 vezes 8, 16. Subtrai dá 2. Baixa 9. Dá 3. 3 vezes 8, 24. Subtrai dá 5. Baixa 1. 51. Dá 6. 6 vezes 8, 48. Subtrai dá 3. Agora vai chamar um zerão do além. Joga na vírgula. Tá lá. 30. Dá 3. Benza a Deus. Aí vai dar 24, dá 6. Aí baixa um 0, 60. 60 por 8 dá 7. 56 dá 5. Acredite-me, a média 236, 375. 236, 375. Professor, bateu na letra A. Mas tem um detalhe, professor. Aqui a média também deu 236, 375. Eu não deveria calcular essa variância? Tu até poderia. Mas pensa no trabalho que ia dar. Pensa no trabalho que ia dar. E assim, tu já achou na letra A média correta, a mediana correta e a moda correta. Se a letra D, a variância também estiver certa, eu tenho duas alternativas corretas e a questão tem que ser anulada. Então, assim, pragmatismo. E aí, por dica do professor Lustosa, tu já achou a letra A. Pare de coisa. Marque a letra A e vá para casa. Se eles disserem que a letra D é recurso, eu te ajudo a fazer o recurso. Mas, com certeza, e a gente anula essa questão. Se a gente não anular pela via ordinária, que é a do recurso da prova, a gente faz por via judicial, porque não dá. Se tiver duas alternativas corretas, ou eles dão ponto para as duas alternativas, ou eles anulam a questão. A letra A bateu a média, a mediana e a moda. E ainda por um detalhe, pediu as medidas de posição, média, mediana e moda. Variância de desvio padrão não é de posição, é medidas de dispersão. Detalhes. Ah, professor, então eu podia jogar fora as alternativas C, D e E. Tecnicamente, e apenas tecnicamente, poderia. Mas vai que não dava a letra A. E aí poderia ser a letra D.
Nunca sabemos. E por equiparação, porca, mas equiparação, pode-se considerar, por equiparação, a média, a variância e o desvio padrão como medida de posição também. Tá bom? E aí, se você olhar, é na regra que a gente trabalha. Sempre na regra. Para você ver que são 5 questões que podem estar na tua prova: estatística, probabilidade, proposição e teoria de conjuntos. Inclusive no simulado, quando você baixar lá, tem o edital antes de você fazer as questões. Tá lá, queridinho, um filé, só para você aproveitar. Tamo junto? Então se liga, esse é mais um quadro aqui no nosso YouTube, né? YouTube do Professor Lustosa. Domingo é dia de simulado. Vamos trazer simulados para vocês aqui ao longo dos domingos da vida aí. Aquela ideia de que treino é treino, jogo é jogo. Mas quem treina bem, tende a jogar bem. Tamo junto? Por então, é isso. Para você se querer, ficar de boa, ficar na paz, fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito, para chegar na sua tão sonhada aprovação. Tamo junto? Eu não pedi, né? Não pedi. Agora que eu me lembrei. Curtir, compartilhar, comentar. Pedi agora. Lembrei. Só te peço isso. Não te peço mais nada. Curtir, compartilhar e comentar. Fortalecer o movimento. O movimento segue a regra. Tamo junto? Então, da minha parte, por hoje é isso. Um simulado só hoje. But, vai ter domingo aí que a gente vai trazer 2 ou até 3 simulados. Ao longo do dia, no mesmo horário, você que diz, lógico que não, né? Com um espaço ali. Que vai que você quer fazer os 3 simulados também. Ainda que o seu concurso seja um, mas você quer fazer todos. Muita opção sua. Tamo junto? Contem comigo. Vamos para cima. Segue a regra. Qual a dificuldade? Só isso, né? Valeu!